Vamos analisar hoje uma questão jurídica que, olha, mexe com as estruturas da República. A competência sobre os bilhões de reais recuperados em colaborações premiadas. E este não é um debate apenas sobre dinheiro, mas sim sobre a arquitetura do nosso Estado, sobre a separação dos poderes e sobre o controle democrático dos recursos que são de todos nós. A pergunta é realmente fundamental. Afinal de contas, quem decide o destino dessa fortuna? Olha, o tema da colaboração premiada e da recuperação de ativos é um verdadeiro universo, né? A gente poderia falar sobre os requisitos do acordo, os benefícios para o colaborador, a eficácia para desarticular organizações criminosas e prometemos voltar a esses pontos em uma análise futura. Mas hoje o nosso foco é um só. É o ponto nevrálgico que fez o Supremo Tribunal Federal parar para decidir. Quem tem o poder constitucional de bater o martelo sobre o que fazer com toda essa dinheirama que retorna para o Estado? Certo. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos começar situando a questão central. Depois, vamos analisar a prática que gerou toda a controvérsia. Em seguida, o duelo jurídico que se travou na ADPF 569. Daí, o veredito do STF e, por fim, as importantíssimas implicações e a conclusão que podemos tirar disso tudo. Então, vamos lá. O centro do debate aqui é, sem dúvida, uma disputa de poder sobre o destino de uma verdadeira fortuna. Os mecanismos de combate à corrupção nos últimos anos trouxeram de volta um volume de dinheiro que a gente nunca tinha visto. E, claro, com tanto dinheiro na mesa, a pergunta inevitável surgiu: quem controla a sua aplicação? E a resposta, vejam só, mexe com a própria essência da nossa organização como Estado. Para aprofundarmos, é fundamental ter bem claro o conceito de colaboração premiada. Pensem nela como um negócio jurídico processual. Ela está lá, prevista especialmente na Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850. De um lado, o investigado decide cooperar de forma efetiva, ajudando a desvendar esquemas e, o que é crucial para a nossa discussão, a recuperar ativos. Do outro lado, o Estado oferece, em troca, benefícios penais. É um instrumento poderosíssimo e foi o grande motor por trás da recuperação de todos esses recursos. Pois é, e é exatamente aqui que o problema começa a aparecer. O que aconteceu foi que em vários lugares do Brasil se espalhou uma prática. Juízes e membros do Ministério Público, na hora de homologar os acordos ou de proferir sentenças que recuperavam valores, eles mesmos passaram a direcionar esses recursos. E, vale dizer, muitas vezes com as melhores das intenções, indicando dinheiro para entidades sociais, projetos de segurança ou de saúde. E olhem só, isso aqui mostra bem que não era um caso isolado, uma coisa pontual. Era uma prática disseminada pelo país. A própria ação que chegou ao Supremo, a ADPF 569, fez esse levantamento. Vemos exemplos de Minas Gerais a Roraima, de São Paulo ao Rio, onde o Judiciário e o Ministério Público criaram seus próprios mecanismos de gestão, operando quase à margem do orçamento público tradicional. E essa citação do ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso no STF, é simplesmente perfeita, é cirúrgica. Ela coloca o debate no lugar certo. A questão não era de boa ou má fé, mas sim de competência constitucional. O ponto nunca foi questionar o mérito de se ajudar uma entidade, mas sim se o Judiciário ou o Ministério Público tinham, pela Constituição, a prerrogativa para fazer essa escolha, para atuar como gestores orçamentários. Então, vamos avançar para ver como essa história se desenrolou nos tribunais. Toda essa controvérsia culminou na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa DPF, de número 569. Foi essa ação que levou o debate para a arena do Supremo, o guardião da nossa Constituição. E só para todo mundo ficar na mesma página, o que é uma ADPF? Bom, é um dos instrumentos mais importantes do nosso controle de constitucionalidade. Ela serve para proteger os princípios mais fundamentais da Constituição contra atos do poder público que os ameacem. O fato de terem usado uma ADPF já mostra o peso do que estava em jogo. Não era uma questão qualquer, eram os pilares da nossa ordem constitucional que estavam sendo discutidos. A briga jurídica, no detalhe, se concentrou na interpretação de algumas leis bem importantes. O artigo 91 do Código Penal, por exemplo, determina a perda do produto do crime em favor da União. A interpretação controversa que se adotava era de que essa titularidade da União não impedia que o juiz ou um membro do MP, no ato da recuperação, já carimbasse o destino do recurso. O mesmo tipo de raciocínio era aplicado para leis de organizações criminosas e lavagem de dinheiro. O Supremo, então, foi chamado para dar a palavra final. Essa interpretação cabia na arquitetura orçamentária rígida da nossa Constituição? E os preceitos fundamentais violados, segundo a ação, eram estes. Primeiro, a separação dos poderes,
cláusula pétrea do artigo 2º da Constituição, pois o Judiciário e o MP estariam exercendo uma função típica do Executivo e do Legislativo. Segundo, os princípios da legalidade e moralidade. E, crucialmente, todo o sistema de direito financeiro e orçamentário da Constituição, baseado nos princípios da unidade e universalidade, que determinam que todas as receitas e despesas devem constar em um orçamento único, e no princípio da unidade de caixa, que exige que todos os recursos da União ingressem na conta única do Tesouro. Depois de toda essa análise constitucional densa, a gente chega ao grande momento, o veredito do Supremo Tribunal Federal. E a decisão, vejam só, foi unânime, e ela veio para restabelecer as fronteiras constitucionais de cada poder. E aqui está o ponto crucial, a tese fixada pelo STF. Esses valores, uma vez recuperados, possuem natureza de receita pública. E como toda e qualquer receita pública, seu destino inexorável é a conta única do Tesouro. Ponto final. Não pode haver desvio de rota, não pode ter atalho, não pode ter destinação paralela. O caminho é um só, e é o mesmo para todos os recursos que pertencem ao Estado. E este quadro ilustra de forma brilhante a lógica da Corte. A decisão não diminui a importância do Ministério Público ou do Judiciário, muito pelo contrário. Ela reafirma o papel essencial deles, de investigar, processar e garantir que os recursos desviados retornem ao Estado. Contudo, a partir do momento em que o dinheiro entra no sistema, a sua gestão passa a ser competência dos poderes eleitos para isso. O Executivo, que elabora a proposta orçamentária, e o Legislativo, que a debate, emenda e aprova, representando a vontade popular. E essa citação da parte dispositiva da decisão é categórica. A palavra-chave aqui é vedando-se. É uma proibição expressa. O STF deixou claríssimo que qualquer tipo de vinculação ou direcionamento prévio por parte do MP ou do Judiciário está proibido. A decisão foi clara ao dizer que a titularidade da União sobre esses recursos não pode ser condicionada por acordos ou decisões que invadam a competência orçamentária. Finalmente, o que essa decisão, com toda a sua densidade jurídica, significa na prática? Quais são as suas implicações para o funcionamento do Estado e para a vida de cada um de nós? Elas são, acreditem, profundas e estruturantes. Essa decisão é um marco por 4 motivos principais. Primeiro, ela reforça a separação de poderes, um pilar da democracia. Segundo, ela extingue a possibilidade de orçamentos paralelos, garantindo que todo recurso público passe pelo crivo do Congresso Nacional. Terceiro, isso é paradoxalmente interessante. Ao impedir que o MP e o Judiciário gerenciem esses fundos, a decisão protege a independência dessas instituições. E quarto, e talvez o mais importante, ela garante o controle democrático sobre bilhões de reais, que agora serão obrigatoriamente discutidos e alocados dentro da lei orçamentária. O Supremo resolveu a questão da competência. A titularidade e o poder de alocação agora estão claramente definidos. Mas isso abre uma nova porta, a da fiscalização. A grande pergunta que fica é, agora que sabemos que o dinheiro vai para o Tesouro e sua destinação é decidida pelo Congresso, como a sociedade civil, a imprensa e cada cidadão podem efetivamente acompanhar e garantir que essa fortuna recuperada da corrupção seja de fato revertida em benefício de todos? A questão da competência foi resolvida, mas a da fiscalização apenas começou. Agradecemos por acompanhar esta análise. Para continuarmos a destrinchar temas complexos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!